Bem-vindos. Eu sou o Danilo, eu faço parte do time de consultoria de segmentos da TOTUS, tá? É um time especializado na área de legislação. A TOTUS contém, né, então dentro da TOTUS um time especialista em regra de negócios, principalmente na legislação tributária, fiscal, RH, e eu faço parte desse time. Comigo também aqui está o time da área de produtos de modas, nós temos o Orlando e a Sandra, que vão falar com vocês também no segundo bloco do nosso evento. Com o primeiro bloco eu falando da parte conceitual, que eu já vou começar com vocês, e a segunda parte de produto. O nosso evento, ele está sendo gravado, tá bom? Então, caso vocês queiram compartilhar posteriormente com algum outro membro da área de vocês, com algum colega, a gente vai incluir nosso espaço de legislação, que eu vou demonstrar para vocês no decorrer da nossa apresentação também, onde que fica. O áudio de vocês permanece fechado, tá bom? Porque para nós mantermos a dinâmica da apresentação. Porém, como vocês viram aí, tem a área de chat que vocês podem mandar as dúvidas de vocês no decorrer da nossa apresentação, que a parte conceitual e a parte de produto nós iremos responder para vocês. E se der tempo, a gente responde ao vivo também, tá bom? Bom, vamos iniciar então o nosso evento. Ele será sobre a portaria 671, principalmente a parte de controle de ponto. E hoje nós vamos trabalhar com uma dinâmica um pouquinho diferente. Como eu falei para vocês, o time especialista dentro da TOTS, de regra de negócios e tributário, ele conta com espaço, né, que é um portal onde nós concentramos essas informações e diversos conteúdos pertinentes para os clientes. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que vocês acessam esse conteúdo. Então, vamos lá. Bom, iniciando aqui da parte do TOTS.com, né, que é o nosso principal portal centralizador da TOTS, vocês vão conseguir acessar o nosso portal Espaço Legislação. Como é que você faz isso? Você vem navegando aqui nessa barra, no Sou Cliente, e aqui você vai clicar, e na segunda opção está o Espaço Legislação. O Espaço Legislação é um portal com muito conteúdo rico na parte de fiscal, contábil, RH. Então, vocês fiquem à vontade para vasculhar ele, tá bom? Para desmembrar e para vocês verem todo o conteúdo que nós oferecemos para vocês, clientes. O nosso conteúdo ele é gratuito. E se vocês quiserem abrir junto comigo e ir navegando junto comigo, fiquem à vontade, tá bom? TOTS.com, segunda opção no Sou Cliente, espaço de legislação, como eu acabei de demonstrar para vocês. Ele é gratuito e vocês podem ter acesso a ele, a receber, né, e-mails notificando atualizações ou algo do tipo. Como é que vocês podem fazer isso? Basta preencher o nome de vocês aqui e a parte do e-mail, tá bom? E clicar em receber conteúdo. Aí você vai ser cadastrado na nossa base e sempre que tiver algum conteúdo, nós vamos te notificar. Bom, vamos conhecer um pouquinho da página, então, porque eu acho que é importante vocês, clientes, né, conhecer tudo que a TOTS oferece para vocês. Então, como eu falei, o portal é recheado de informações, né? Acredito que a maioria de nós aqui no momento seja da área de RH por conta da portaria, né? Controle de ponto. Mas eu vou demonstrar um pouquinho para vocês. Nós temos aqui para iniciar, né, a navegação no nosso portal, nós temos aqui o calendário. O calendário, você clicando nele, né, ele é uma ferramenta que, como o próprio nome já diz, né, ele é um calendário das obrigações, então ele traz para a gente as datas de entrega de diversas obrigações que nós temos dentro da empresa. Ele é muito intuitivo a utilização, tá? Você consegue filtrar ele por período, então você consegue vir aqui e jogar para outubro ou vamos utilizar mesmo setembro de 2022. Você consegue importar ele também para dentro do seu próprio calendário, fazer download também das informações, incorporar no seu calendário para utilizar, aí você vai estar sempre aí com o calendário avisando sobre as entregas. Dá para filtrar ele também por esfera, tá bom? Estadual, federal, municipal. E ele também abrange as áreas, né? Eu vou clicar em RH porque é o nosso foco nesse momento. Então, quando você clica em RH e pede para ele filtrar, por exemplo, ele traz para a gente todas as obrigações de RH. E vocês podem ver, por exemplo, que nós tivemos a entrega aqui, né, do FGTS, do salário,
DCTF-Web no dia 15, DARF do Imposto de Renda, DARF Previdenciária, tudo no dia 20, tá vendo? Então, ele demonstra para vocês o que é, qual é a data, né? Nós explicamos o que é também, temos também um fundamento aqui legal. Além disso, né, as informações base, né, que ele é da esfera federal e assim por diante. E tudo isso você consegue incorporar dentro da sua agenda ou até mesmo consultar aqui, fiquem à vontade, tá bom? Para visitar nosso portal e estar consultando. Portfólio, né? O portfólio é um mapa das obrigações que por estado, né? Dá para fazer diversos filtros que a TOTS trabalha e também com o tipo de segmento, com o tipo de produto, perdão. Então, navegando pelo portfólio, a gente consegue identificar aqui nessa relação de obrigações se a TOTS possui, né, o pacote, né, de oferta para atender esse tipo de legislação para você, cliente. Então, por exemplo, eu sei que algumas informações de 13º ou adiantamento são cobertas por esses 3 tipos de produto. Aí, cada cor sinaliza um produto. Então, eu sei que o azul é o Proteus, o verde é o RM e o rosa da Tassul, por exemplo. E assim por diante, tá? Nós trabalhamos aqui com muitas informações, muitas obrigações, tanto fiscal, RH, contábil. E aí você pode consultar a lista, né, e validar e verificar se nós atendemos, temos disponível para você entrar em contato com a gente para a gente te ajudar. E aí você consegue filtrar também por estado. Ah, eu sou aqui de Minas Gerais. Ele filtra, então, as coisas que nós atendemos em Minas. Rio de Janeiro, a mesma coisa, assim por diante de todos os estados, tá bom? Fiquem à vontade para utilizar. Atualizações legais, né? O portal ele contém conteúdo, mas ele também contém muita notícia. Então, é um portal que ele tem o principal objetivo é manter você, cliente, atualizado das informações em tempo real da TOTOS, tá bom? Referente ao mundo aí tributário, legislativo, RH. Então, por exemplo, aqui no Atualizações Legais, você consegue consultar as últimas notícias mais relevantes. A TOTOS possui uma parceria com a IOB. Nós somos parceiro no sentido de notícias, atualizações legais. E aqui você consegue abrir essa notícia e ler tudo que teve de relevante ontem, por exemplo. Então, por exemplo, legislação previdenciária, solicitação de serviço por meio de processo digital aberto no Centro de Serviço e Atendimento, né, que é o nosso ECAC. E aí ele traz para a gente aqui qual foi o ato legal, a ementa e assim por diante. Ó. MTP, pecúlio do salário e contribuição do reajuste para setembro. Novidades, tá vendo? Então, nós temos aqui isso no dia a dia. Você também consegue buscar isso por título, tá bom? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui FGTS. Ele vai trazer para mim as notícias relevantes de FGTS que nós tivemos no decorrer do tempo. Então, a última vez que eu tive uma notícia falando sobre FGTS na atualizações legais foi aqui no dia 25/8. E você pode digitar qualquer termo aqui, por exemplo, da área trabalhista, tá? Que se teve notícias relacionadas, ele vai trazer para a gente. Então, essa é uma das fontes. Nós temos aqui também o RH Informa, né, que traz as atualizações de produto de RH da TOTS. Fiquem à vontade também para utilizar, para ler e ver o que está aqui em alta para gente. E nós contamos também com um acervo muito legal, com conteúdos, né, assuntos específicos, mais buscados ou até mais complexos aí. Então, nós temos, por exemplo, uma página dedicada para o trabalho intermitente. Nós temos aí uma página dedicada para afastamentos previdenciários, múltiplos vínculos, sobre a DCTF Web, né, que está gerando aí algumas novidades, as multas estão sendo cobradas de forma automática. Então, convido vocês para visitar a página do DCTF Web, tá bom? Além disso, né, a página do Espaço de Legislação, ela contém banners, então aqui você consegue ver também o que a gente deixa de forma mais relevante. Então, nós temos aqui a Carolina, que é essa mocinha bem bonitinha aqui, que tem aqui no canto da tela. Vocês podem utilizar ela também para fazer pesquisas dentro do site. Ela é um chatbox, tá bom? De inteligência artificial. Então, vocês conseguem se comunicar com ela. E ela vai ajudar vocês a localizar algumas informações. Fiquem à vontade para utilizar. Ela, por exemplo, me perguntou aqui que eu quero ser chamado. Você vai respondendo e ela vai te ajudando, tá bom?
e vocês conseguem saber mais informações utilizando o banner. Nós temos aqui no outro banner também sobre o TOTS Responde, que é esse cronograma atual que a gente está fazendo agora hoje, é um TOTS Responde. Então, vocês conseguem conferir a nossa página de cronograma de TOTS Responde que vão acontecer no decorrer do ano. Então, por exemplo, aqui, ó, rolando a página um pouquinho, a gente consegue ver que nós estamos aqui, então, em setembro, apresentando a portaria para vocês, e vocês estão aqui, ó, TOTS Moda, das 10 a meio-dia. Contamos com outros diversos eventos também, como o Classificador Fiscal, que é uma ferramenta que nós estamos trabalhando para o time fiscal. Então, se vocês tiverem aí algum parceiro fiscal, falam para ele visitar a página, que é a nossa ferramenta, que é uma ferramenta muito incrível para a área fiscal, na parte de classificação. Nós temos eventos para outubro também, então nós vamos ter mais eventos em outubro. A gente atualiza, tá, sempre essa parte, então sempre vou entrando, vendo o que tem de novidade, TOTS Responde. Nós temos programação aí provavelmente até dezembro, tá? E sempre, todo mês aí, a gente está fazendo eventos para vocês, clientes, de diversos assuntos, principalmente as obrigações que estão acontecendo, assim, no mês vigente ou vai acontecer no próximo mês, né? Já para deixar vocês atualizados e com segurança referente aos nossos produtos, né? TOTOS e clientes, essa nossa parceria. Então, não deixe de consultar nossa página Responde também. Nós temos também outra parte de comércio exterior, né, que seria uma parte mais fiscal. A LGPD, que é muito importante, a gente ficar sempre por dentro, né? RH com LGPD é uma coisa bem complexa, então fiquem à vontade também para ler sobre LGPD aqui no banner. Além disso, nós deixamos aqui linkada também algumas páginas de assuntos pontuais, tá? Nós, como eu falei para vocês, nós trabalhamos com eventos de forma sazonais em próxima época de entrega, e nós também temos páginas, né, com esse mesmo objetivo, né? Deixar evidente algumas páginas pontuais que são próximas à época de entrega ou é um assunto muito relevante. Então, nós temos aqui a nossa página de ponto, que a gente já vai abrir para a gente poder iniciar nosso estudo referente à portaria. Nós temos o e-social também, que é a parte de RH, então é sempre bom estar atualizado no referente social, está entrando aí as coisas de processo trabalhista, está entrando aí algumas coisas interessantes no social, fiquem à vontade para desmembrar, tá? Só clicar em Saiba Mais, que ele vai abrir para vocês, redirecionar para vocês estudarem sobre social. Fiquem à vontade também. Aí nós vamos já entrar no ponto do rap, mas antes de entrar lá, eu quero demonstrar para vocês aqui. No final da nossa página, nós temos os destaques do blog. O que são os destaques do blog? Também é uma forma das notícias serem encaminhadas e apresentadas para vocês, clientes. Então, fica aqui destaque do blog as últimas notícias referente à área contábil, fiscal e RH que o time de consultoria TOTS mapeou. Então, vocês podem clicar em Saiba Mais, ou na notícia em si que vocês verem, né, se interessarem. Então, nós temos aqui a social alteração manual da versão beta. Basta você clicar nela, tá? Você vai ser redirecionado para o nosso blog fiscal. Aí vocês conseguem aqui, ó, acessar, ver o conteúdo. E aqui, entrando no blog fiscal da TOTOS, na área fiscal clientes, vocês conseguem visualizar as notícias que nós fomos postando no decorrer do mês e do ano, tá? Ela mantém um histórico. É bem legal também. Então, fiquem à vontade para utilizar isso aqui também para poderem se atualizar, tá bom? Blog fiscal, fiscal clientes. Ele também fica disponível no totos.com. Mas também, né, eu acho que é mais fácil de acessarem aqui pelo espaço de legislação. Deixa eu fechar aqui para não poluir nessa tela. E vamos voltar para o espaço. Então, como vocês podem ver, o espaço tem muita ferramenta interessante para vocês, clientes, se manter atualizado referente ao mundo, né, da regra de negócios, legislação e tudo mais. É uma área muito complexa, né? A gente está no dia a dia, vê aí que toda hora muda alguma coisa, e aí a gente tem que estar sempre atualizado. E a TOTOS oferece de forma gratuita para vocês esse espaço de legislação, esse portal recheado de informações com um time dedicado só para fazer isso. Tá? Então, fiquem à vontade para utilizar. Bom, vamos iniciar então aqui. Como, né, nosso principal foco aqui é a portaria, nós temos uma página dedicada para as informações da portaria 671, o controle do ponto eletrônico, né? Como a gente sabe, né, a 671 ela foi divulgada, né, publicada no final do segundo semestre de 2021,
ela trouxe diversas alterações, compilação, às vezes até formalização, absorção de outras portarias para dentro dela mesma, então ela centralizou as informações trabalhistas, ela revogou bastante coisa, né? Como eu falei, outras ela absorveu, algumas ela alterou, ela criou e assim por diante. E principalmente o que ela trouxe de novidade foi o controle de ponto eletrônico, né? Que foi alterado aí com ela. Então, nós compilamos nessa página. Se vocês quiserem acessar, tá? Entre lá no espaço de legislação, na parte sazonal, a caixinha ponto traço rap, tá? Ou então façam acesso para acompanhar comigo se vocês quiserem, ou então fiquem comigo aqui na tela mesmo. Então, nós compilamos dentro dessa página essas informações referentes a ponto eletrônico. Ela é dividida em vários, né, capítulos aqui, a gente vai passar por eles para a gente entender melhor esse conceito, porque é muito importante a gente entender o conceito para entender o que a gente precisa entregar, tá bom? Então é muito importante a gente sempre saber o conceito. Nunca é demais, né, conhecimento. Nós temos aqui para iniciar um áudio, tá bom? Ele é um áudio que descreve um pouquinho da página e o conteúdo da 671. Fiquem disponível para ouvir, tá bom? Podem ficar à vontade. Eu não vou rodar ele com vocês aqui, peço que vocês mesmo, depois com mais tempo, que não estiver falando, né, para não atrapalhar, vocês rodem, tá? Observem, ouçam ele. E vamos começar então aqui. Portaria 671, né, o que muda no controle de ponto. Para iniciar, então, a portaria 671, ela revogou, né, a portaria 373 e a 1510, que anteriormente eram as duas portarias que centralizava o funcionamento do ponto eletrônico nas empresas, né, a coleta ali, como é que funcionava. Então, passou-se tudo para 671. A portaria, ela centralizou as informações e trouxe algumas novidades. Então, ela aborda aqui as informações tanto do ponto manual, do mecânico e do eletrônico. O que nós temos aqui na parte de eletrônico principalmente, né? Porque, então, antes nós contávamos somente com um REP, né? A sigla REP. E agora ela foi dividida em com 3 tipos de registradores eletrônicos de ponto. Nós temos aqui, então, o REP-C, que é o registro eletrônico de ponto convencional, que é aquele REP ali que fica na paredinha, né? Então, ele dentro da portaria foi incluso, né, os requisitos que ele precisa ter para ser considerado um REP-C. Entre eles, ele tem que estar sempre disponível no local da prestação do serviço, ele sempre tem que estar disponível para extração e impressão de dados pelo auditor fiscal do trabalho, né, porque a extração é diretamente nele através das saídas. E somente os empregados da empresa, né, da mesma empresa, podem utilizar, né? Então ele é pré-determinado ali para os empregados. Os fabricantes de registrador de ponto eletrônico devem se cadastrar junto ao Ministério, solicitar o registro de cada um dos modelos que produzem, né? Então os fabricantes ali precisam ter uma validação por parte do Ministério para poder colocar no mercado para você, cliente, absorver esse produto. Ele tem que apresentar isso de acordo com algumas conformidades, né? Então, a gente colocou aqui também alguns hiperlinks que são necessários, alguns requisitos que são necessários para ele apresentar isso, né, para o Ministério e poder divulgar no mercado. E poder, né, vender e você, cliente, poder utilizar. Além do REP-C, nós temos também o REP-A, que é o Registro Eletrônico de Ponto Alternativo. Ele é um conjunto de equipamentos e programas de computador que tem sua utilização destinada ao registro da jornada de trabalho. A 671 denomina ele, então, como REP-A, né? Vamos até para a gente decorar aí, REP-A ponto alternativo. Uma coisa muito importante, que até vocês podem ler comigo aqui, ó, que da mesma forma como já era definido lá na portaria 373, o REP-A, ele só pode ser utilizado uma vez que ele está previsto em convenção ou acordo coletivo. O que é isso? É que o sindicato vai determinar algumas coisas para poder utilizar o REP-A, alguns critérios. Então, uma vez que você não tem uma convenção, você não pode, uma convenção que prevê ele, você não pode utilizar ele. Tá bom? Então, isso é muito importante.
O equipamento deve registrar fielmente as marcações efetuadas pelo trabalhador e não pode permitir alterações desse registro. Isso aqui é padrão para os três, né? Jamais, em hipótese alguma, a gente pode criar obstáculos para a batida do empregado ou fazer limitações ou alterações nas batidas realizadas, né? Isso é proibido, previsto para os três tipos de rap, tá bom? Eles têm que estar sempre fiel, né? E se for o caso uma tratativa, ela vai ser feita através do ponto eletrônico e são tratativas, não alterações, né? E também não pode permitir restrição de horários ou da própria marcação em si. E ele deve gerar o arquivo AFD, tá? Conforme o modelo disponibilizado no portal do .gov.br. Agora, com o RAP-A, né, o governo, né, disponibilizou layouts e tipos de documentos que eles devem, como é que tem que ser esses documentos que os RAPs precisam emitir. Principalmente quando solicitado para auditoria, né? Porque a gente sabe que cada vez mais que a gente se aperfeiçoa tecnologicamente, né, e social, a gente vai absorvendo as obrigações, agora os RAPs, a fiscalização muda também, ela fica mais eficiente, ela fica mais rápida, então é sempre importante a gente estar extremamente regular, né, da melhor forma possível para não sofrer nenhum tipo de sanção. E nós temos também aqui o REP-P, que é o Registro Eletrônico de Ponto via Programa. Ele é, né, a principal novidade que veio pela 671, pela portaria 671. Ele é composto por coletores de marcação, né? Então, pela coleta da marcação, pelo armazenamento do registro e pelo programa de tratamento do ponto. Ele tem que possuir ali um registro específico, né, que sai ali da INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, ele tem que ter essa validação também. E o REP-P, ele é um programa, né? Ele é um software. E ele é utilizado exclusivamente para o registro da jornada. Só que isso não limita ele que ele tenha que ter capacidade de emitir documentos, né, referente ali às batidas, referente ao controle, principalmente na parte, como eu falei, né, fiscal trabalhista, referente ali ao controle total da entrada, da saída, se for do empregado, local de trabalho. Ele tá evoluído no programa, mas ele precisa registrar. Não é porque ele é programa, ou na verdade, por ser programa, é que ele consegue fazer registros até mais eficientes no sentido de tecnologia, digital e tudo mais, né? Então, aqui, ele também, por exemplo, tem que emitir o comprovante de registro de pontos do trabalhador impresso ou em formato digital por PDF, mas ele tem que emitir. Ele possui também um padrão de assinatura específica, né? Então, as assinaturas eletrônicas do comprovante do registro de ponto, ele precisa estar em acordo com a PADES, tá? Que vocês também podem ter mais informações clicando aqui, tá? Para vocês entenderem melhor o que é a PADES, o INPE também, tá? Tudo que tiver em laranjinha são links, né? Aí a gente consegue abrir novas abas e adentrando o assunto. Ele tem que ter o REP-P, ele deve ter acesso ao meio de armazenamento de redundância alta, né? Então ele tem que ter ali toda uma parte de confiabilidade, ele tem todo um requisito técnico para poder ser validado, né? Para garantir o direito do empregado, garantir ali a não alteração, garantir a confiabilidade das informações que ele coleta. No ARP são gravadas operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados, ajuste ou algo do tipo. E os dados também que compõem ali dentro do ARP não devem ser apagados ou alterados. O coletor de marcação pode ser um equipamento, um dispositivo físico ou software, né? Agora a gente tem aí o meu RH, que faz a coleta no celular, por exemplo. Ele tem que ser capaz de receber e transmitir para o REP-P as informações referentes às marcações. Então, muitas vezes, ali, se não for em tempo real, ele tem que ser capaz de armazenar de forma offline, ou assim, ou algo do tipo, né? Mas ele precisa ser capaz de receber e transmitir para o REP-P para poder consolidar a batida. E o REP-P, os requisitos dele estão principalmente no anexo, né, aqui no anexo 9, conforme a portaria 1486, que alterou algumas coisas da portaria 671. Seja qual for o modelo do REP-C, REP-A
ou REP-C, ele deverá registrar corretamente as marcações, né, não sendo permitido, mais uma vez, qualquer tipo de intervenção, não pode, tá? Sempre se perguntem, quando vocês tiverem uma dúvida referente a posso ou não posso fazer alguma alteração no ponto, algo do tipo, sempre coloquem a perguntinha na frente. Isso restringe o meu empregado, adultera de alguma forma ou intervém na batida dele? Se a resposta for sim, você não pode. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, tá bom? Sempre tentar essa perspectiva que a gente não pode restringir ou permitir qualquer intervenção que adultere a jornada de trabalho. Todos os sistemas de registro, né, o REP-C, o REP-A e o REP-P, eles devem gerar o arquivo AFD conforme modelo, né, disponibilizado no portal. Então, vocês podem clicar. No REP-C, o arquivo fonte de dados deve ser gravado, né, em dispositivo externo de memória por meio de porta de saída por padrão USB externa, né? Como eu falei para vocês, o auditor ele consegue tirar ali, extrair diretamente no REP-C. E no caso do REP-A e REP-P, que muitas vezes eles são softwares ou algo do tipo, ele deve ser gerado a partir dos dados armazenados no ARP. Só me confirma para mim que vocês estão me ouvindo bem. Assim, Sim. Danilo. Tá bom. E só para garantir, eu nem expliquei o que é o EFD, né? Então, o EFD, ele é um documento que ele reúne as informações sobre o registro de ponto, tá bom? É ele que ele vai armazenar dentro do sistema de ponto essas informações de batida, tá? Então, ele é o arquivo que ali centraliza essas informações. De acordo com a portaria, então, o empregador e as empresas envolvidas no tratamento devem sempre observar a LGPD, como eu falei para vocês ali no decorrer da apresentação do espaço, tá? Então, a LGPD está em tudo, né? A gente, até mesmo, né? Obviamente, na verdade, as informações de ponto precisam estar de acordo com a LGPD também. Programa de tratamento de registro de ponto. A portaria 671 menciona que o programa é um conjunto de rotinas informatizadas que tem por função tratar os dados relativos às marcações. Tratar, tá, gente? Não é alterar, não é fazer nenhum tipo de alteração ali que não pode. Então, ele vai tratar algumas coisas contidas no AFD. Ele deve gerar o relatório de espelho, né, do ponto eletrônico, que o empregado sempre precisa ter acesso, né, a esse relatório de espelho. E o arquivo AIJ, que é o arquivo eletrônico de jornada, conforme modelo, disponibilizado também no portal do gov.br. Os arquivos AIJ, o espelho, deve ser impressos em PDFs e contém vai conter a assinalação ali eletrônica digital. Então, o programa ele tem que gerar o espelho e o AEJ, tá bom? E mais uma vez, só para deixar bem claro, o empregado precisa, em tempo real, ter acesso a esse espelho de ponto eletrônico, tá bom? Observação. O programa de tratamento de registro de ponto deve gerar o relatório e o AIJ, como eu falei, somente o REP pode gerar o AFD. Tá? Então, o programa de tratamento gera o espelho e o AIJ e o REP gera o AFD. Para efeitos fiscais e legais. São coisas distintas, tá bom? É importante a gente ter esse entendimento também. Vamos falar aqui, então, do AIJ. Ele é uma nova exigência, né, da parte da 671. Então, o AIJ é o Arquivo Eletrônico de Jornada. Ele contém todos os registros de ponto da empresa com essa nova exigência. Ele substituiu os arquivos AFDT, que é o Arquivo Fonte de Dados Tratados, e o ACJEF, né, o ACGF, que é o Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais. Então, a gente consegue entender aqui, por exemplo, nessa imagem, que o AEJ ele vai substituir ali as informações que tem ali de tratamento de ponto, né? Porque ele substituiu o FDT, e também ele vai servir para efeitos fiscais, né? Então, tanto o AEJ e perdão.
Ambos vão ter que suportar essas informações para efeitos fiscais, tá bom? Então, ele é uma nova exigência, como eu falei, ele é uma novidade, então ele vai substituir esses ambos, então eles não estão mais válidos a partir do momento que a EJ for vigente, tá bom? E ele deve ser gerado pelo programa de tratamento de ponto para todos os tipos de sistemas utilizados. Então, a EJ vai se tornar aí, né, mais um documento que vai ser emitido pelos 3 tipos de REP: REP-C, o REP-P e o REP-A. Nesse arquivo, então, vai ter as informações referentes a todos os empregados, vai ter as informações de horário contratual, os registros, as ausências, banco de horas e principalmente os dados de programa de tratamento, né? E ao final, o AEJ ele tem que conter também uma assinatura eletrônica, né? Que deve ser assinada pelo fabricante, utilizando o certificado digital. Ou seja, né, a segurança e a confiabilidade nos documentos cada vez mais estão mais completas, né? Estão se adequando à tecnologia no sentido de ser documentos virtuais e ter validade jurídica. Então, isso também é um detalhe bem interessante que a gente vai observando como a gente vai evoluindo, né? Então, aqui só uma imagenzinha para vocês entenderem, né? Que ele absorve os 2 tipos de arquivos que são gerados. Então, vai ser somente ele que vai apresentar as informações, tanto de tratamento quanto para os fins fiscais. E agora a gente vai falar um pouquinho do atestado técnico e termo de responsabilidade. O atestado técnico e o termo é uma exigência para todos os tipos de REP também e para os programas de tratamento de ponto. O fabricante e o desenvolvedor de software devem fornecer o documento para a empresa usuária, comprovando que o sistema ou equipamento utilizado está em conformidade com a portaria 671, conforme o modelo apresentado lá no site do Gov também. Eu vou falar bastante vezes do Gov, porque tudo, né, embasado na legislação e tudo precisa sair, né, de dentro do governo. Então, aqui vocês estão conseguindo observar os requisitos e como está complexo e severa essa parte do disponibilizador, né, do fabricante, para poder inserir no mercado esses tipos de REP, né, os coletores, o tratamento, o ponto do empregado, como ele está sendo evoluído nesse sentido de segurança. Então, todo fabricante ele precisa fornecer um documento para a empresa usuária, você, nosso usuário, por exemplo, que é o atestado técnico. Então, o documento ele foi padronizado, ele tem exigências, né, que antes não eram previstas. O atestado técnico e o termo de unidade ele é emitido para atender a portaria 1510. Ainda ele continua válido até o fornecimento do novo atestado. Então, os que já têm permanece, porém, né, até o fornecimento do novo atestado, uma vez fornecido, ele passa a ser válido somente o da portaria 671. E ele vai ser sempre em arquivo PDF e assinado digitalmente. E esse é um documento que pode ser solicitado nas fiscalizações. Então, sim, se o fiscal bater na sua empresa, ele pode pedir para você apresentar ali o atestado técnico, por exemplo, do produto que você utiliza da TOTS para fazer o controle de ponto. E aí você apresenta. Então, aqui, ó, atualização do termo de responsabilidade e atestado técnico. A portaria 1486, né, que é uma portaria, como eu falei para vocês um pouquinho antes, ela alterou algumas coisas da 671, né, então ela revogou os modelos disponibilizados. E na página de perguntas e respostas, né, que é disponibilizado lá no site do Gov, nós temos um esclarecimento referente ao termo pela portaria 1510, que ele vai continuar válido até o fornecimento novo, como eu falei. Então, vocês também podem consultar, tá bom? Fiquem à vontade. E qualquer dúvida, algo do tipo relacionado ao termo de atestado técnico, vocês fiquem disponíveis aí com o celular de vocês para acessar o QR Code e ser redirecionado lá para essa área, para a área responsável que vai ajudar vocês com isso, tá bom? Qual que é o prazo para a adequação dos programas de tratamento de ponto, conforme a portaria 671? A portaria 671 estabelece o prazo de 1 ano, né? Então, até 8 de novembro de 2022, para que os programas de tratamento de registro de ponto sejam adequados a novas exigências. Então, é por isso que a TOTS vem realizando essa bateria de eventos com vocês, clientes, a fim de deixar vocês atualizados referente a isso e para mostrar também que nós estamos trabalhando a todo vapor para deixar nossos produtos da melhor forma possível.
Então, nós temos aí até dia 8 de novembro, tá? Para deixar tudo bonitinho e regular para a gente poder utilizar sem nenhum problema. Comparativo. Agora, né, até para entender um pouco do passado e o presente e o futuro, nós criamos para vocês um comparativo, tá? Então, vocês podem clicar aqui no download, né? Ele vai abrir para vocês um comparativo da portaria 373, da 1510, da 671, referente à parte de controle de ponto. Ele traz para vocês, né, o que foi alterado, o que foi revogado. É legal você entender como é que as portarias se comportam entre elas, porém, lembrando que a vigente e a atual é a 671, 373 e 1510 estão revogadas, tá bom? Fiquem à vontade para baixar e estudar aí um pouco para entender mais coisas ainda. Como eu falei para vocês, né, o gov.br, no caso aqui o CIT, né, é a Inspeção do Trabalho, Secretaria de Inspeção do Trabalho, nós temos uma área de perguntas e respostas da portaria. Então, vocês podem clicar também, tá? Vão ser redirecionados a esse documento, que vocês podem ler para entender mais ainda a parte conceitual. Então, 10 páginas, diversas perguntas, que traz algumas perguntas que eles acreditam ser mais procuradas por clientes, ou que foram até mais questionadas, não estão na portaria, estão aqui no documento do CIT, tá? É um documento oficial também, fiquem à vontade para consultar. Então, só um exemplo, aqui uma portaria, a pergunta 17. No caso do REPP, em relação ao estado técnico, há alguma instrução para o preenchimento na versão sobre sistemas em nuvens? É permitido o preenchimento nesses casos? Aí ele responde para a gente aqui. E aí tem diversas perguntas, tá bom? REPI é um programa software ou um dispositivo eletrônico? Ele pode ser um software, um dispositivo eletrônico ou combinação de ambos. REPI ele é um rap versátil, né? Que, mais uma vez, vamos relembrar que precisa do acompanhamento sindical para poder utilizar o REPI. Bom, continuando então. Aqui nós temos também, junto com a 671, o decreto 10.854, que foi o decreto que também centralizou diversas informações trabalhistas e inclusive portaria 671 e decreto saíram juntos, tá bom? Eles trouxeram a nova regulamentação, né, sobre o registro de controle de jornada. O decreto já está em vigor, né, o decreto 10.854, e os índices da portaria começam a valer a partir de fevereiro de 2022. Então, fiquem aqui à vontade, tá bom? Para consultar essas informações referentes às perguntas e respostas. Aqui na página também nós concentramos para vocês alguns pontos, né, de referente a produtos para vocês poderem consultar. Então, nós temos aqui diversas áreas, né, diversos produtos da TOTOS, e aqui vocês conseguem navegar entre as páginas centralizadoras e conhecer um pouquinho mais dos produtos. Inclusive, aqui, ó, nós temos aqui a área de TOTOS Moda, tá bom? Só clicar em clique aqui, ele vai redirecionar vocês para a página do produto do TOTOS Moda, com as informações aqui mais técnicas e tudo mais que vai ser apresentado para vocês, inclusive, já já. Bom, mais uma vez sobre os eventos respondem, tá bom? Não deixam de consultar. Qualquer dúvida, vocês insiram aí no chat, que a gente vai estar respondendo para vocês. E nosso conteúdo de conceito, legislação referente ao ponto eletrônico do controle de jornada da 671. Ele está aqui na página, visitem, leiam. Não deixem de trabalhar essa parte conceitual, que é muito importante para a gente entender a parte técnica, né? Então, eu vou passar aqui o controle para o Orlando, tá bom? Ele vai entrar para falar um pouquinho para vocês sobre as adequações de produto para o TOTOS Moda. Eu vou transferir a minha tela para o Orlando, tá bom, Orlando? Beleza. Opa, legal. Prontinho.
Só um pouquinho. Deixa eu só fazer um aqui diferente. Vamos lá, né? Vamos lá no início. Eu não estava no início. Bom dia, pessoal. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Espero que Não sim. estamos vendo sua tela. Não tá vendo? Ainda não. Não. Não? Caramba, o que eu fiz errado aqui? Bate-papo, perguntas, consultas. Mostrar tela. Compartilhando. É que não está aparecendo aqui para mim mostrar tela que a gente viu antes. Modo de exibição, compartilhado. Consultas. Perguntas. Compartilha. Não tá aparecendo. E aí, Oi? no compartilhando mostrar tela não tá aparecendo? Não, não tá. Compartilhando não tá. Peraí. Responde. Tá aqui. Modo de exibição, compartilhando. E não. Tá. Eu que estava fazendo errado. Tá? Então, Agora foi. foi, né? Então tá bom. Foi. Não tava mostrando. Legal, né? Novamente, bom dia. Tudo ao vivo, né? Eu quero agradecer a todos, né? Nós queremos agradecer a todos que estão aí, né? Foi muito bem explicado aí pelo Danilo, tudo sobre a portaria, e deixou a gente assim, sabendo sempre um pouquinho mais, né? Muito bom. E agora nós vamos falar um pouquinho do TOTS Moda, né? O que a gente fez. Eu sou SME do RH do TOTS Moda, né? E meu nome é Orlando Leal. E a Sandra vai estar acompanhando a gente aqui e no final sobre as perguntas que possam haver, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então. Nós teremos alguns tópicos aqui, né? O que mudou, conhecendo. Vou falar um pouquinho de cada um desses daqui, né? O que mudou no ponto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que mudou no ponto. E o primeiro, né? É sobre a portaria 671 e os procedimentos do RH para a mesma, né? O que a gente fez para que chegasse até os clientes, né? O segundo, conhecendo os novos itens da portaria, já foi bem aí explicado pelo Danilo. O Danilo também já explicou um pouco disso, mas a gente vai reforçar um pouquinho, né? Depois o tópico 3, a visão macro, nós vamos falar um pouquinho do que é a visão macro, né? Fiz errado aqui. Beleza? A vigência da portaria, porque nós tivemos duas vigências aí, né? Teve até fevereiro e depois teve a nova 1486 que trouxe a partir de 9, né? 9/11 já ser obrigatória a nova vigência, que a outra encerra no dia 8. Aí o plano de entregas dos nossos produtos, né? O que a gente vai fazer sobre o plano de entregas. E também o plano de entregas do jurídico, que daí vai falar um pouquinho, né? O que o jurídico tem que entregar, né? E como utilizar o novo AFD. Aqui mesmo assim, no TOTS Moda, o que o TOTS Moda vai oferecer e que os clientes, inclusive, já estão usando alguma coisa. E o cronograma aí, e o momento TOTS responde. Vamos lá para o primeiro, né? O que mudou no ponto, né? Como foi falado, ela trouxe novas regras da portaria 1510 e da 373 e tornou mais fácil o entendimento, com mais detalhes, principalmente para os registradores A e P, né? O Danilo já explicou o que é o A, o que é o P, o que é o C, né? Agora, a partir dessa nova norma, o uso do controle de ponto eletrônico, os sistemas alternativos são liberados, autorizando por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Só relembrando que é essencial para usar, por exemplo, o REPA, o cliente, né, ele tem que ter a convenção coletiva com o sindicato.
né? Se não tiver, não pode usar. Porque nós temos alguns clientes que utilizam, por isso eu faço questão de relembrar, né? Então, o REP-C, relembrando, aquele aparelhinho que fica geralmente na parede, né? Ele fica lá na parede. O REP-A, aí é um conjunto de equipamentos e programas de computador que tem a utilização destinada ao registro da jornada de trabalho. No nosso caso aqui, que é o relógio alternativo, nós temos um componente chamado RHUFP 090, onde o cliente faz o registro, né? Ele cadastra digital num componente, na pessoa, num componente lá, e nesse 90, o sistema vai lá e busca a digital através do aparelhinho, que ele coloca, né, a digital lá e o sistema grava as informações. No caso do REP-P, o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto via Programa, que inclui os coletores de marcações, o armazenamento de registro de ponto e o programa de tratamento de ponto. Né? No caso aqui do TOTS Modas, hoje nós não temos o REP-P, né, no sistema. A obrigatoriedade do registro do produto no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse registro já está em posse, né? Já foi feito também pelo jurídico, então também já possui. Né? Ainda o que mudou? Né? A criação do arquivo AEJ, foi comentado, que é o arquivo eletrônico de jornada, que ele veio substituir o AFDT, que é o arquivo de fonte de dados tratados, e o ACJF, que é aquele de controle de jornada para efeitos fiscais. Aqui só para relembrar, aqui está dizendo que o FDT e o ACJ podem ser gerados até 9/11, mas é até dia 8 só, né? A partir do dia 9/11 passa a valer já o AEJ. E, para relembrar o que esse AEJ vai trazer, ele vai trazer as horas extras, vai trazer o adicional noturno, vai trazer o que foi para o banco de horas, os atrasos, as faltas. São essas informações que vai trazer. Depois que tratou, né, o controle lá, essas informações esse arquivo vai trazer isso. No caso do AFD, ele vem comprometendo toda a sua antiga estrutura. Devido aos REPs homologados pela portaria antiga, a 1510, ainda serem permitidos sua utilização, o modelo antigo do FD ficará disponível no produto para que o cliente possa utilizá-lo em sua integração. Só para relembrar, o que é isso? Nós temos, foi criado no sistema, existe uma modelagem onde você cadastra as informações e você diz que se o relógio que você tem é o da portaria 1510 ou se já é da portaria 671. E aí, quando for fazer a coleta no sistema, ele vai trazer de um ou de outro. Né? Então, nós estamos preparados para isso também. Né? E a alteração no relatório de espelho ponto, devendo constar os campos CPF e data de admissão, isso já está no nosso relatório, e agora está sendo alterado, que também já vai sair agora, para daqui para o próximo mês, também com aquelas informações que está sendo solicitado do turno que o funcionário possui, né? Porque lá você tem que informar daí qual que é o código do turno, as batidas. Se o funcionário teve 3 turnos no mês, você tem que informar os 3 turnos, né? Qual que é a batida principal desses 3 turnos, né? Isso também já está. Agora, não há mais obrigatoriedade do colaborador possuir o número do PIS, né? Lá no cadastro. Então, para os relógios novos, provavelmente já vai vir, os clientes vão ter que cadastrar nos relógios novos o número do CPF, né? Neste caso, que vai ser substituído. Então, vai ser substituído o PIS pelo CPF. E o programa vai ter que ser inteligentão e para ele lá saber se ele pega um, se ele não achar, ele busca o outro e assim por diante, né? Conhecendo os novos itens da portaria 671. Né? Só para relembrar o que foi dito pelo Danilo, o que é o AEJ, né? Que ele é um arquivo que contém informações relativas ao pós-processamento dos dados gerados pelo REP-C, pelo REP-A ou pelo REP-P, né? E ele tem que ser gerado pelo programa de tratamento, no caso do TOTS Moda, lá o programa um programa nosso que vai gerar isso, né? Conforme o layout que foi definido no anexo 6 da portaria 671/2021, né? Então, o EJ é isso.
vamos ter que informar novamente, em vez de informar o ACJ-EF ou, né, o AFDT, né? Agora vai informar esse. E o que é o atestado técnico e termo de responsabilidade? Relembrando, é um documento fornecido pelos fabricantes, no caso dos relógios lá, né, do REPC, ou desenvolvedores do sistema, no nosso caso, né, de registro de ponto, de tratamento, né, é a empresa usuária, assinado pelo responsável técnico, pelo equipamento, ou programa pelo responsável legal da empresa, fabricante ou desenvolvedora. Né? É aquilo, gente. Né? Nós vamos ter que afirmar que o programa atende às determinações da portaria 89, do artigo 89 da portaria 671. E o que é isso? Relembrando, né? Do jeito que vem do relógio, não pode ser alteradas os registros, não posso suprimir batidas, fazer com que não deixe que o funcionário, por exemplo, se ele for trabalhar à noite, fazer hora extra, não tem que permitir, não pode suprimir essas batidas, tem que estar de acordo com a lei. Né? E o que estava no relógio é o que tem que estar no programa. É mais ou menos isso o que esse artigo vai falar, né? Assim, meio... E o que é o atestado técnico e do termo de responsabilidade? O que eu faço? Né? Se eu precisar disso, o que eu faço? Quando necessitar desse atestado, né, de responsabilidade da portaria 671, aqui você entra no ticket, abre um ticket aqui, né, clicando aqui para mostrar, o sistema vai carregar aqui no Zendesk, vocês já estão acostumados a fazer isso, ele vai abrir, você vai entrar lá e vai abrir um ticket, né, só para relembrar, né. Aí ele vai entrar lá no suporte do Zendesk, né? Só para relembrar isso, né? E também aqui para que o cliente fique sabendo, o espaço de legislação que o Danilo já mostrou lá, aqui também ele vai abrir o espaço de legislação aqui, né? Aqui vai abrir aqui tudo que o Danilo explicou, olha, tá aqui as informações, como o Danilo, todas as informações que o Danilo explicou, né? E as perguntas diretamente do site do governo aqui também. Se eu clicar aqui, né, ele vai abrir as perguntas também, e aí o cliente vai poder verificar aqui se ele tiver com alguma dúvida que ele não tenha entendido e que alguém já tenha perguntado, né? Então são muitas perguntas aqui, né? Já são aqui. A sua última utilização foi lá o governo, a última atualização foi em 31/3, mas já tem 48 perguntas aqui, né? Então, tem bem perguntas aqui. Pode ser que uma delas seja a dúvida do cliente e, com certeza, ajuda muito, né? E agora, na visão macro, para dizer assim, o que se aplica, né? O que nós já fizemos, né? São alguns artigos da portaria, né? No caso do artigo 81, no parágrafo 2º, o novo AFD para o REP-A, que é o que nós vamos ter, né? E a criação do novo AFD com assinatura digital, usuários do componente. Nesse caso aqui, né, no caso do TOTS Models, vai ser para quem utiliza o RHP 090 e, mais uma vez, lembrando que tem que ter a convenção coletiva lá, né? Precisa da convenção coletiva, porque senão, se não tiver a convenção coletiva, pode ser autuado, né? O artigo 82, né, que é o novo AFD, arquivo fontes de dados para o controle de ponto, no caso do modo RH, a criação do novo AFD para importação. Então, isso daqui já vai ser entregue agora para os clientes também aqui no próximo mês. Todos os clientes já vão estar com essas informações já pronto antes de 8/11, né? O artigo 83, que é o novo AEJ, que é o arquivo eletrônico de jornada, para controle de ponto também, do modo RH, com assinatura digital, a criação do novo layout, né? Todos os tipos de REPs. Esse daqui também já vai estar no próximo mês para os clientes. O artigo 84, que é alterações do espelho de ponto, do modo RH. No caso aqui do artigo 84, já estão nos clientes, já estão lá com eles para a emissão, só não está com a data de emissão, mas o CPF já está lá, já estão com a data, tudo. Está faltando no relatório a data de admissão, de quando foi gerado, da admissão, não, de quando foi gerado o registro, e está sendo feita uma alteração no turno, e também para mostrar a partir de agora a quantidade de horas trabalhadas em cada dia. Porque em todos os cartões nós já mostramos lá o total de horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias, 12 dias, 13 dias, 14 dias, 15 dias, 16 dias, 17 dias, 18 dias, 19 dias, 20 dias, 21 dias, 22 dias, 23 dias, 24 dias, 25 dias, 26 dias, 27 dias, 28 dias, 29 dias, 30 dias, 31 dias, 32 dias, 33 dias, 34 dias, 35 dias, 36 dias, 37 dias, 38 dias, 39 dias, 40 dias, 41 dias, 42 dias, 43 dias, 44 dias, 45 dias, 46 dias, 47 dias, 48 dias, 49 dias, 50 dias, 51 dias, 52 dias, 53 dias, 54 dias, 55 dias, 56 dias, 57 dias, 58 dias, 59 dias, 60 dias
do mês, de quando você imprimiu, da competência que você imprimiu. Isso já é feito, né? Já está lá. Mas, para que fique de acordo com a portaria, vai ser impresso dia a dia também, né? O artigo 96, né? Alteração no processo de importação do PIS/CPF, né? Já foi alterado no sistema, isso já está no cliente, né? Que ele vai tentar primeiro achar o PIS, se ele não achar o PIS, ele busca o CPF, e se não tiver nenhum dos dois, ele vai buscar o número do cartão, que pode ser que seja um relógio que não esteja, às vezes, nem na portaria 1510, e seja aqueles relógios bem antigos ainda, que não estava nessa portaria, né? Aplica-se ao jurídico da TOTS, né? O artigo 89, que é o atestado técnico e termo de responsabilidade. Aí o cliente, relembrando, ele abre um ticket no CST, no jurídico da TOTS, que vai fornecer, ele passa a qualquer empresa, ali vai pedir algumas informações, e com isso o jurídico vai fornecer para ele. O artigo 91, registro do INPE, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse daí, ele precisava do código RUSH, que é fornecido pelo produto, também já foi feito, né? Já está em posse do nosso jurídico, né? Também já foi feito por TOTS Modo RH. Agora, né, a vigência da portaria, relembrando, né, que a primeira que saiu, a 671, ela lá para fevereiro, depois veio a 1486, que jogou para novembro de 2022, então a partir de agora, de novembro, da data lá que foi passada, a partir do dia 9 do 11, né, já vai estar em vigor. Agora, o produto, né? Ele não possui acordo com a portaria 1486, de 3 de junho de 2022, né? Então, fevereiro já não tem mais, né? Passou para frente. No jurídico, atestado técnico e termo de responsabilidade, né? 89, o 91, registro do INPE, também já está pronto. Aqui, a partir de novembro, o que tem? O artigo 81, para gerar o novo AFD, o artigo 82, né? Lá no controle de ponto, 83 o novo EJ, 84 alterações do espelho de ponto, e o 96 alteração no processo de importação do PIS/CPF. Então, esses artigos estão na portaria 671, né? Então, por isso que nós estamos dizendo aqui. E no jurídico, daí não possui, né? Plano de entregas da linha do produto, do TOTS Modo RH. O artigo 81 e 82, agora, outubro de 2022, já vão estar nos clientes. O artigo 83, o novo EJ, também agora em outubro, né? Que é a criação do layout. O artigo 84, alterações no espelho de ponto, também vai ser entregue agora em outubro, né? Que está faltando a inclusão da data de geração do espelho e também, como eu disse, a gente está fazendo alteração para aparecer as horas do dia, trabalhadas do dia, né? E o artigo 96, alteração no processo de importação do PIS/CPF, né? Também já está pronto, já desde agosto, isso daí já está sendo possível, né? Já foi concluída isso daí. O artigo 89, o atestado técnico e termo de responsabilidade, né? Também já está no jurídico, né? E a responsabilidade é do CST. E o registro do INPE, né? Que é realizar o registro do produto. Também já foi feito, está desde junho pronto. Então, muitas. Agora nós vamos falar um pouquinho no sistema TOTS Moda, o que tem que ser feito. Que uma boa parte já foi feito pelos clientes, o nosso suporte já ajudou lá, né? Então, nós temos alguns clientes que utilizam o relógio, diretamente do relógio, ele traz as informações para o sistema, né? Para que as batidas possam ser tratadas, né? Por exemplo, um desses daqui é o Control ID. Então, o que mudou aqui, né? O tipo do rap aqui, né? No caso aqui, por exemplo, para identificar, o cliente ele tem que entrar no RHFM 179 e incluir aqui qual que é o tipo. Isso já foi feito nos clientes, tá? Porque senão eles não conseguiriam. Como foi baixada a versão lá, né, já foi alterado nos clientes, então já estão funcionando, né? Porque hoje, como tá na rede, né? Então, a hora que já baixou, já estavam nos clientes, né? E o outro é o componente RHFP 090, para o tipo de relógio A, né? Que daí é esse componente aqui, né? A liberação dele,
né? Algum cliente pode querer entrar, mas ele depende de um parâmetro, né, da portaria 373 do cartão de ponto, onde o cliente inclui um para liberar, né? Ele pertencia à portaria 373, né? Que ela não está mais ativa, né? A partir com a inclusão da 671, ela deixou de existir. Então, isso daqui já está pronto também, né? O cliente também já está conseguindo já utilizar. Quem utiliza o RHP 090 já está conseguindo também, porque veio para o suporte e o suporte ajudou a fazer a configuração, né? E também, existe um outro componente, é onde eu digo assim que é a nossa modelagem, né? É onde, como assim, tem muitos relógios e esses relógios geram arquivos e o sistema de tratamento vai lá e faz a busca desses arquivos e joga dentro do sistema para serem tratados. Esse é o componente RHP 095, né? O cliente entra aqui, cadastra de tal ponto a tal ponto dentro do arquivo, onde ele busca a batida, onde ele busca o mês, o ano, a hora, o minuto, o número do piso ou o CPF, né? E que foi incluído de novo aqui, o tipo de modelo do REP, né? Aqui, por exemplo, o tipo C, né? E que o cliente pode chamar se é o C, se é o A ou se é o P, e o tipo de AFD, né? Se ele pode ser da 1510, se é o 671 ou se é outros. Aqui, se o cliente, só para deixar bem claro, se o cliente ele coloca aqui modelo de REP C, não libera a posição do modelo do REP. Se ele não coloca o tipo, mas ele coloca a posição do modelo, e aqui em cima é cadastrado que ele já está na 1510, o que o sistema vai fazer? Ele vai buscar lá no registro número 1, né, do arquivo que a gente está fazendo a importação, ele vai lá e busca naquele campo, naquele campo, aonde vai estar qual que é o modelo de REP do cliente, né? Então foram essas informações que foram feitas aqui no sistema por enquanto, né? Alterações no espelho de ponto, de acordo com o artigo 84 dessa portaria, né? Foi necessário alterarmos o espelho de ponto. A rotina lá é no RHFC 013, né? E foi incluído o que lá, né? CPF do funcionário, data de admissão do funcionário, data de emissão do relatório, que é o que vai para o próximo mês, período demonstrado no relatório, duração da jornada realizada. Ele já faz isso hoje, dessa jornada, mas o total dentro do período, né? Do dia 1 ao dia 31. Ele já mostra em minutos, em horas, né? E já mostra isso daí lá. E o horário do turno do funcionário. Esse também está sendo alterado para que fique de acordo com a portaria 671. Porque hoje ele já imprime esse turno, né? Mas ele imprime sempre o último turno dentro do período. E a partir de agora, se o funcionário teve 2 ou 3, ele vai imprimir todos, né? Para o cliente, não será necessário habilitar nada. A maioria dos campos são impressos, sendo incluídos somente, né, que foi incluída a data de emissão e o CPF do funcionário, e agora as próximas alterações do turno e da quantidade de horas dia a dia. E eu espero, né, que eu tenha assim, demonstrado o que mais ou menos tudo sobre a portaria, né? O Danilo ele explicou muito bem, mas muito bem mesmo. E aí eu só dei uma explicação meio assim, vamos dizer assim, um pouquinho mais devagar, né? E hoje nós tivemos, dia 14/9, que é aqui agora em setembro, mas também nós vamos ter agora, no dia 5/10, a gente vai explicar um pouquinho mais do AFD e do AEJ, né? Aí nós vamos mostrar como que entra no sistema, como que gera, aí vai mostrar o relatório, como que gerou o relatório, essas informações. É isso daí que vai ser no dia 5/10, né? E no dia 26/10, a gente encerra daí falando do cartão de ponto da portaria 671. E é isso. Agradeço a todos e agora podemos, as dúvidas que porventura possam ter do produto, né? E aí junto com a Sandra aqui a gente pode tentar explicar ou de repente até demonstrar no sistema.
Ah, legal. Muito bom, Orlando. Então, como o Orlando falou, se vocês quiserem deixar perguntas aí no chat pra gente ir respondendo ao vivo com vocês, clientes. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Enquanto vocês vão inserindo as perguntas, eu queria demonstrar para vocês aonde ficam os vídeos gravados dos TOTOS Responde. Eu vou pegar a tela de novo, tá, Orlando? Pode deixar que eu pego. Manda ver. Manda ver. E eu vou demonstrar para vocês aonde é que fica. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, vamos acessar aqui, então, o espaço legislação, totos.com. Aqui, sou cliente, espaço legislação. Cadastrinho, né, como eu já mostrei para vocês, tudo bonitinho. Aqui na página, na terceira bolinha do banner, nós temos o TOTOS Responde. Basta clicar em confira. A nossa página do TOTOS Responde é dividida em 2 blocos. O primeiro bloco com a programação que vai acontecer. Então, nós temos aqui outubro, novembro, dezembro e assim por diante. E o segundo bloco com os eventos já realizados durante o ano. Então, nós temos aqui desde janeiro tudo que foi realizado. Então, por exemplo, em agosto teve TOTOS Responde. Não teve para a linha modas, tá bom? Mas vai ter. Perdão, foi em julho. Nós tivemos aqui em julho, por exemplo, o TOTOS Responde da 671. Então, aqui a gente vai inserir ainda, tá bom? Quando finalizar, no prazo de até 48 horas, as informações desse evento. Então, vocês podem ver, a gente coloca aqui, ó, portaria 671, controle de ponto. Aqui, no caso, vou usar como exemplo, tá bom? TOTOS linha RH DataSul. E vai ter aqui, para o mês de setembro, TOTOS linha moda, RH moda. Vai ficar aqui nesse botãozinho, o vídeo da gravação, só clicar que você vai abrir o vídeo. O material apresentado, aí na ferramenta em download está o PDF que o Orlando disponibilizou para vocês, clientes, fazerem download. Mas caso vocês não tenham feito, ou teve que sair, ou você está aqui assistindo novamente já lá na nossa playlist, fica ali no material apresentado, o material PDF do Orlando para vocês baixarem em PDF, tá bom? O meu material não está disponível porque eu usei a página, então o meu material é a página aqui do próprio espaço. E as perguntas e respostas que foram realizadas vai ficar ali no perguntas e respostas, lembrando que as respostas que são respondidas ao vivo fica no vídeo, tá bom? Então vai ficar nesse campinho aqui no mês de setembro. Vamos ver se nós temos aqui alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou deixar aqui a página aberta para vocês, tá bom? _rap. Então, essa aqui é a nossa página da portaria. Vamos ver se nós temos alguma pergunta. Até agora a gente não tem nenhuma pergunta. Tá bom. Bom, vamos dar uns 5 minutinhos para aparecer alguma pergunta. Caso não venha, a gente vai encerrar, tá bom? E aí os clientes ficam disponíveis para visualizar depois. Ou vocês querem fazer algum outro tipo de atividade? Aproveitando aqui que você colocou no chat, né? Lembrar para o pessoal que a apresentação tem como baixar, tá aqui na aba documentos, né? Tá em PDF. Isso. Então, quem quiser dar uma olhadinha melhor no documento apresentado, tem como baixar o documento. Isso aí. Beleza. Por enquanto aqui para mim não apareceu nada também, né? Acredito que a gente possa encerrar, Danilo. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, pode estar entrando em contato com os nossos canais de atendimento, até mesmo com as meninas do CS, né? Que elas direcionam para a gente as dúvidas. Ah, legal. Isso Ótimo. mesmo. Então tá bom. Então vamos então encerrar o nosso evento, tá bom? Foi apresentado então para os clientes a parte conceitual da 671 e também as adequações por parte do produto modas, né? Ponto eletrônico. Qualquer dúvida, como a Sandra falou, né? Estamos todos disponíveis para melhor atender vocês, clientes. A gravação vai ser postada em até 48 horas no campo onde eu indiquei. Qualquer dúvidas, né? A Sandra deixou o CS do Modas disponível para vocês tirarem dúvidas referente a produto.
E conte com a gente, né? Fiquem de olho nos nossos eventos, nosso cronograma no Espaço Legislação. Sandra, Orlando, muito obrigado pela parceria. Obrigado, nós. Nossa. Obrigada. Estamos sempre disponíveis para vocês, tá bom? Consultoria aí está sempre aberta à realização de eventos para os clientes, os nossos clientes sempre por dentro de todas as informações pertinentes. Então, gente, até a próxima. Momentinho. Obrigado. Só um momentinho. Claro. A Maria Salete, ela perguntou onde está o PDF. Salete, tem uma caixinha da ferramenta que tem uma aba chamada Documentos, e lá tem o PDF, você pode clicar ali que vai baixar na tua máquina. Se você não conseguir, eu vou pegar, me passa teu e-mail que eu já te passo por e-mail. De tudo. De tudo vai estar disponível o link da apresentação, conforme o Danilo explicou. Danilo, passa o link para ficar mais assertivo. No Espaço Claro. Legislação. Ó, eu vou passar aqui, ó. Maria Salete, né? Maria, se você está vendo a nossa tela, no espaçolegislação.com, aqui, ó, espaçolegislação.totos.com, você acessa a nossa página, e aí na página, aqui no banner, nós temos o TOTS Responde. Basta você clicar aqui, você vai vir para a página que é exclusiva só para os eventos. Aqui dentro, você vai descer, nós vamos mover, tá bom? No final do mês, essa caixinha de setembro para os eventos já realizados. E aqui, ó, vai ter botões no evento indicado do TOTS Moda, tá bom? Vai ter o nome lá, TOTS Moda, e vai estar lá vídeo da gravação, material apresentado, que eu vou colocar o do Orlando, e as perguntas e respostas. O material do Orlando foi PDF, o meu foi a própria página, também dentro do Espaço Legislação, tá bom, Maria? Mais qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente te ajuda, tá bom? Mas vai ficar disponível aqui em até 48 horas. Tudo aí. Então, o material do Orlando, se você já quiser, ele já está aqui na ferramenta. Se você quiser se antecipar e baixar ele, e a gravação vai estar lá no TOTS Responde. Isso, obrigada, pessoal. Isso aí. Valeu. Então tá bom, gente. Maria, qualquer dúvida é só procurar a gente. Algum mais cliente, qualquer dúvida é só procurar a gente. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Bom almoço para todo mundo. Tchau, obrigado. Tchau.